Pessoal, boa noite. Em nome do CROSP, agradeço a participação de todos no webinar. Hoje abordaremos as novas regras da aposentadoria após a aprovação da reforma da Previdência Social. A apresentação será conduzida pela advogada especialista em Direito Previdenciário e palestrante do Programa Integração do CROSP, Eliana Cardoso. Durante a apresentação, caso queiram enviar perguntas sobre o tema, peço para que cliquem na aba Bate-Papo, localizada na tela de vocês, e ao fim da apresentação, selecionaremos as principais dúvidas para respondermos. Agora passo a palavra a Eliana e desejo a todos um ótimo webinar. Inicialmente, dar uma boa noite a todos, que seja uma palestra bem produtiva, que a gente possa esclarecer as dúvidas que surgiram com a reforma da Previdência, que são inúmeras. O que mais se tem comentado hoje no nosso país são as mudanças quanto a várias categorias, a determinadas categorias, aqui em especial a categoria dos dentistas, odontólogos, cirurgiões dentistas, como é que vai ficar essa situação, né? E o que nós podemos dizer já de início com essa vigência, podemos dizer aí que 2 meses de vigência da emenda constitucional 103 de 2019, é que nós já tivemos vários debates acerca de alguns pontos dessa nova lei sobre sua constitucionalidade ou não. E nós temos que pensar como é que nós podemos fazer hoje para que o segurado não sofra com essa situação ou com essa instabilidade. De início, a gente colocar uma situação que aquelas pessoas que já estavam no sistema previdenciário antes da emenda, da promulgação dessa emenda constitucional, ou seja, desta lei nova, essa pessoa não tem que ter preocupação, ela não tem que ficar preocupada, porque está garantido a ela todos os direitos que ela havia preenchido anteriormente à promulgação desta lei. Isso a gente chama no mundo jurídico de direito adquirido. Então, a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, ela garante a vocês, aos senhores, toda aquela situação que foi, na verdade, executada antes da promulgação. A promulgação dessa emenda constitucional, ela ocorreu em 13 de novembro de 2019. Então, a partir daí, as regras do jogo mudaram. Então, nós temos que pensar no período anterior para fazer qualquer tipo de análise e temos que pensar no período posterior. A importância desta palestra, de todos os esclarecimentos que estão sendo prestados pelo CROSP, é justamente orientar o que eu posso fazer. Será que eu tenho que abrir mão deste período que eu trabalhei lá no passado como dentista, exposto a alguns agentes prejudiciais à saúde, ou não? Eu posso resgatar esse período e me aposentar nesta aposentadoria nova, numa aposentadoria que nós chamamos de transição, que pode ser uma aposentadoria mais benéfica, com um valor melhor, enfim, são inúmeras as especulações, tá? Como profissional da área técnica do assunto, eu posso dizer aos senhores que nós temos que analisar caso a caso. Depende de um planejamento previdenciário. Ou seja, eu não posso pegar o caso do colega que tem um escritório em Moema e comparar com outro que tem um escritório na Paulista, tá? Porque pela localidade, não, absurdamente, se eu falar isso é um absurdo, é um grande absurdo. O que eu tenho que pensar é qual a situação do consultório daquele que trabalha em tal lugar ou aquele que trabalha na Paulista. Será que tem barulho? Será que ele atende mais pacientes e o grau de exposição dele é maior, ou será que não? Então, tudo isso a gente vai tentar fazer um resumo agora, para que a gente consiga alertar os senhores e até fazer uma prevenção, para que no futuro tenha documentação para comprovação dessa atividade especial. Tá? Em suma, a reforma da Previdência, o que ela trouxe? A extinção da aposentadoria por tempo de contribuição.
Então, o governo especulou, colocou e aprovou que nós não vamos mais ter aposentadoria por tempo de contribuição. A ideia da reforma da Previdência, desta lei nova, é para que todas as pessoas venham se aposentar por idade. Que idade, doutora Eliana? Então, a mulher vai se aposentar com 62 anos de idade, o homem vai se aposentar com 65 anos, e ainda tem um requisito, que é a comprovação do tempo de contribuição. Então, a mulher, além dos 62 anos de idade, ela deve comprovar os 15 anos de contribuição. E o homem vai ter que comprovar 20 anos de contribuição. Então, eu preciso desses dois requisitos, a comprovação da minha aposentadoria por idade. Mas será que esses requisitos, eles devem ser, na verdade, analisados e reconhecidos, computados cumulativamente? Sim. Eu tenho que comprovar no ato do requerimento tanto a idade quanto o tempo de contribuição. Pode acontecer, sim, de eu comprovar um antes, né? Eu chegar na idade, por exemplo, uma mulher, vou me colocar como exemplo, a mulher pode ter 62 anos de idade e ela não atingiu os 15 anos, então ela vai ter que manter-se contribuindo até que ela venha atingir os 65 anos de idade. Quando nós pegamos o exemplo de uma aposentadoria por idade, e falando de reforma de previdência, é bom que a gente lembre que a gente já nós tivemos uma mini reforma da previdência em outros anos, em outras épocas, tá? No nosso país, que não foram tão alarmantes quanto essa, mas nós já tivemos, por exemplo, em 1991, quem lembra, não sei se alguns dos senhores têm recordação disso, antes de 91, as pessoas se aposentavam por idade com 60 meses de contribuição. 60 meses de carência, que a gente fala no mundo jurídico, que é o número efetivo de contribuições. Então, ele tem que pagar 60 meses, tinha que pagar 60 meses para poder aposentar-se. Em 1991, veio a Lei de Benefícios da Previdência Social e trouxe aí uma mudança, uma alteração, e começou a subir dos 60 meses até chegar aos 180 meses de contribuição. Ou seja, de 5 anos eu passei para 15 anos. Aí nós tivemos, e isso permaneceu até os dias de hoje, quando veio agora essa nova lei, em novembro de 2019, e trouxe essa novidade. Olha, ok, então agora a mulher vai continuar com 15, só que ela vai ter que aumentar a idade dela, porque no passado eu exigia que ela tivesse, a Previdência exigia que ela tivesse 60 anos, e agora ela vai ter que apresentar 62. E o homem permanece com 65, entretanto, aumentou o tempo de contribuição dele de 15 para 20 anos. Então, essa, na verdade, é a nossa, uma das, eu acho que é o principal tópico de reforma da Previdência. Aquelas pessoas, os jovens, as pessoas que estão, que ingressaram no sistema previdenciário após a promulgação da emenda à Constituição, o que vai acontecer? Ela vai entrar na regra nova, tá? As pessoas, nós vamos colocar assim, aquelas pessoas, para que os senhores entendam melhor, aquelas pessoas que já estavam no sistema, elas têm o direito de optar por uma transição, por uma regra de transição, que vai demorar aí 14 anos para que a gente consiga, na verdade, trabalhar só com a regra permanente, porque eu já tinha pessoas inseridas no sistema previdenciário antes da promulgação da emenda à Constituição. Então, ninguém vai ser prejudicado se já havia preenchido os requisitos, a concessão da aposentadoria, antes da promulgação dessa lei. Então, nós temos que pensar, como é que funcionaria a situação, das pessoas que já tinham um tempo antes da promulgação da emenda à Constituição e somente depois, e não conseguiram adquirir o direito, não preencheram os requisitos necessários à concessão da aposentadoria e vão ter que trabalhar mais tempo para que venham preencher os requisitos.
É o que eu disse, nós vamos passar por uma transição. Então, de repente, eu tenho que trabalhar um pouco mais. Pode ser que com esse trabalho eu vou ter que, com certeza, continuar contribuindo, né? A lei de custeio da Previdência, muitas pessoas não sabem, é um tema muito polêmico, é importante esclarecermos aqui que todas aquelas pessoas que exercem atividade remunerada, quer sejam profissionais liberais, como o senhor, quer sejam contribuintes individuais, por exemplo, que a gente chamava de autônomo, que pode ser uma manicure, uma cabeleireira, pode ser o camelô, que faz uma venda de algum produto na rua, ele é considerado como contribuinte individual e obrigatório da Previdência Social, devendo estar, na verdade, contribuindo no sistema previdenciário. Tema de extrema relevância é lembrar que alguns questionamentos, algumas perguntas chegaram para mim, e nas palestras do CROSP, pessoas me indagando, será que eu posso entrar no sistema previdenciário? Poxa, mas eu tenho 45 anos de idade, ou eu tenho 50 anos de idade, eu posso me inserir no sistema previdenciário agora? Claro que pode. Inclusive, eu costumo fazer uma ressalva que para você entrar no sistema previdenciário, mesmo que você esteja doente, você pode ingressar no sistema previdenciário, porque temos que lembrar, e é importante, o meu papel aqui alertá-los, que quando a gente pensa numa aposentadoria, que é o nosso foco hoje, nós pensamos num benefício programado. Eu estou programando a minha aposentadoria. Eu costumo fazer um paralelo por exemplo, um plano de previdência privada. A previdência privada, os senhores chamam o corretor, e o corretor vai fazer o quê? A primeira pergunta, doutor, quanto que o senhor quer ganhar e que época que o senhor pretende se aposentar? Para ele fazer uma programação, um planejamento daquele valor que vai ser quitado, né, pago mensalmente. A aposentadoria também é programada. Então, quando a gente pensa em reforma da Previdência, quando eu penso em Previdência Social, em regime geral de Previdência Social, eu tenho que lembrar o seguinte, que isso daqui, a aposentadoria, eu estou programando. Então, eu já sei que com a nova lei, eu vou me aposentar com 62 anos, porque eu sou mulher. E eu preciso do tempo mínimo de contribuição para eu poder pedir a minha aposentadoria. Agora, nós temos que colocar aí no contexto que nós temos benefícios que não são programados, são benefícios de risco, como, por exemplo, uma pensão por morte, como, por exemplo, um outro exemplo que a gente vê, eu trabalho com isso diariamente, que são os benefícios por incapacidade, uma pessoa que é acometida por uma doença, que tem impedimento de trabalho, que não pode mais trabalhar. Então, no caso do profissional da área da saúde, imagine os senhores sofrerem um derrame e não conseguirem mais clinicar. Como é que a gente vai, o que vai ser concedido para os senhores se não houver contribuição? Então, a gente tem que pensar também, além da aposentadoria, ter uma visão à frente de tudo isso, porque nós temos os riscos, e esses riscos, se eu não contribuo, eu não vou ter cobertura. Retomando ao assunto da aposentadoria, então nós temos que pensar, então eu já sei, doutora Eliana, que eu vou me aposentar por idade, mas o meu foco não é aposentar por idade, porque eu sou um cirurgião dentista e eu viso o reconhecimento, eu quero a minha aposentadoria especial. Eu posso fazer o meu pedido de aposentadoria especial? Eu posso fazer o meu pedido de aposentadoria especial? Pode fazer o pedido de aposentadoria especial. O que é aposentadoria especial? Aposentadoria especial é um benefício concedido aos profissionais que exercem alguma atividade que os torna expostos a algum agente prejudicial à saúde. Ou seja, eu posso estar em contato com um agente químico, com agente físico, com agente biológico. No caso dos senhores, muito provavelmente estarão em exposição a todos esses agentes. Por quê? Porque tem o ruído, porque eu tenho paciente que tem o sangue, tem a saliva, e esse paciente pode ter uma doença infecto-contagiosa. Nós temos que pensar nisso. Eu tenho também, posso ter barulho. Então, existem vários tipos de agentes
que me colocam numa condição especial. Quando o legislador, a aposentadoria especial, ela surgiu em 1960, e é interessante a gente retomar essa parte histórica da aposentadoria especial, para a gente entender qual é a motivação, por que foi colocado isso na nossa legislação, o porquê alguns profissionais foram amparados por esse tipo de aposentadoria, justamente para protegê-los de uma exposição maior. A aposentadoria especial, quando foi feita pelo legislador, quando foi prevista, o que ele visou? Ele falou, olha, a intenção era, olha, eu vou tirar esse profissional do mercado de trabalho antes, porque ele tem uma maior exposição. Se ele tem uma maior exposição, consequentemente, ele tem um prejuízo maior à saúde dele. Ele vai adoecer mais rápido. Então, algumas atividades, elas são reconhecidas como atividades especiais. O que nós temos que lembrar é que até 1995, nós tínhamos uma lei, um decreto, e esse decreto previa que algumas atividades eram reconhecidas simplesmente pela presunção. Então, algumas atividades, como, por exemplo, o dentista, o médico, o motorista de ônibus, eles tinham o quê? A presunção da especialidade, a presunção que aquela função que ele exercia, que ele desempenhava, ele estava exposto ao agente prejudicial à saúde. Tá? Então, até 95, como é que eu comprovo, doutora Eliana, que eu estava exposto a algum agente prejudicial à saúde? Eu comprovo através da minha atividade profissional. Então, eu consigo comprovar através da carteira do CRO, eu consigo comprovar através de documentos, fichas de pacientes que eu estava exposto, eu posso pedir uma certidão também para o CRO, comprovando a data da minha inscrição inicial e que eu estou inscrito até os dias de hoje. Isso bastava a comprovação da atividade especial. Bom, depois de 1995, é importante ressaltar que a situação ficou bem mais complicada. Para que eu comprove uma aposentadoria, faça um pedido de aposentadoria especial e comprove esse tempo de exposição, eu preciso comprovar efetivamente que eu estou, né? Porque eu posso comprovar até os dias de hoje, então é meu presente, que eu estou exposto a agentes prejudiciais à saúde. E a maioria das vezes, a Previdência Social não reconhece esse período. Ela exige que a gente apresente vários documentos dessa exposição. Então, nós podemos sim comprovar o trabalho, a exposição, através de notas fiscais de produtos que vocês utilizam nos consultórios. As fichas, os prontuários dos pacientes é um documento de extrema relevância, porque você comprova que efetivamente você está ali todos os dias com exposição, atendendo, fazendo atendimentos. Nós temos também um documento que é importante, o alvará de funcionamento do consultório, do funcionamento do equipamento de raio-x, e nós temos um documento que hoje muito se fala e que nós temos percebido que na área dos senhores ele está bem conhecido, que é o PPP. O que significa o PPP? É o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse PPP, esse perfil profissiográfico previdenciário, ele retrata a condição do ambiente de trabalho do dentista. Então, eu tenho o meu consultório, eu atendo um paciente, eu tenho a minha cadeira, então, ali eu vou conseguir, na verdade, mapear a minha área de risco. Eu vou conseguir, na verdade, apurar o que eu realmente estou exposto e o que não. Só que esse documento, nós temos que lembrar que esse documento é uma prova importante, mas ela não necessariamente ela seja o único documento à comprovação e ao reconhecimento desta aposentadoria especial.
a possibilidade da gente juntar outros documentos também, como eu já disse, que eu falei, a cópia do prontuário, funcionamento, notas fiscais, cursos de especialização que vocês tenham feito, a carteira de trabalho para aqueles que são registrados também comprovam até 95 a atividade profissional, a certidão do CRO e quaisquer outros documentos que comprovem que vocês estão realmente atuantes, né, na área da odontologia. Agora, se a gente quiser fazer um negócio, tá? A gente tem um escritório, um consultório um pouquinho maior, o que deve ser feito? Um laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, que nós chamamos de LTCAT. Ou seja, esse documento, ele é um documento amplo, que vai analisar todo o consultório, sala por sala, desde a recepcionista até a faxineira. Porque essa pessoa que faz, que é o médico ou engenheiro de segurança do trabalho, ele elabora esse documento mapeando, rastreando todo o consultório, desde a porta de entrada até a última parede do consultório. E esse documento, ele vai facilitar a elaboração do PPP, porque o PPP nada mais é do que o resumo desse documento do laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Então, nós temos que pensar, ai, doutora, eu nunca fiz um PPP no meu consultório, eu nunca fiz um LTCAT, eu nem achava que isso era importante. Muitas vezes o funcionário trabalha no consultório e nem pede, ok, não há problema. Agora, se o funcionário pedir, os senhores vão ter que elaborar e entregar para ele, porque é um direito dele. Na verdade, é uma obrigação do empregador apresentar este documento quando requerido pelo empregado. Quem tem a obrigação de custear, de pagar por isso? O empregado? Não, o empregador. Ou seja, se o senhor é proprietário, se o senhor tem um consultório, o senhor tem a obrigação de custeá-lo e entregar para o funcionário assim que ele pedir, tá? Eu costumo dizer que, por experiência profissional, sou atuante na área, que às vezes tem alguns funcionários que pedem esse PPP anualmente, não há necessidade disso. A necessidade do PPP seria a época da aposentadoria, ou seja, estou prestes a me aposentar, vou pedir esse PPP. Então, aí sim, vai chegar, vai até o departamento responsável pela empresa, o RH, o departamento pessoal, ou a pessoa responsável, se não existe um departamento específico, e vai fazer a solicitação deste PPP. Tá? E para quem é o profissional liberal, aquele que tem um consultório e trabalha sozinho e quer comprovar a efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde, ele pode contratar um médico, um engenheiro de segurança, ele vai até o consultório e vai elaborar esse documento para os senhores também. Esse documento, ele pode ser utilizado para o reconhecimento da atividade especial. Eu não ousaria dizer que só o PPP vai comprovar, vai convencer o INSS a concessão deste benefício. Eu faço diferente, eu não faria, eu faço diferente. Eu junto o PPP e somo aqueles outros tantos documentos que eu já citei aqui há minutos atrás. Porque quanto mais documentos eu tiver, mais fácil fica a comprovação da atividade especial. Quando a gente pensa na aposentadoria, no pedido da aposentadoria, que é uma outra dúvida que as pessoas têm, eu tenho que lembrar que, inclusive hoje, eu vou citar um exemplo, eu conversei com um dentista, com um profissional, colega de vocês, e o que aconteceu? E ele me perguntou, doutora, eu sou obrigado a fazer o pedido administrativamente na Previdência Social para depois, se for o caso, pleiteá-lo judicialmente? Sim. Primeiro eu tenho que passar para a Previdência Social. Lembrando, colocando em destaque que, se eu peço esse benefício na Previdência Social, a gente chama de requerimento administrativo, eu tenho que juntar todas as provas documentais
passíveis para comprovação da atividade especial. Porque se houver o indeferimento lá no INSS, na via administrativa deste benefício, eu vou ter que me socorrer do Poder Judiciário. Eu tenho que ir com esse pedido para a Justiça. E esse pedido para a Justiça não me permite, a Justiça não me permite somar, acrescentar, acrescer qualquer documento que eu não tenha dado a oportunidade do INSS reconhecer. Então, cuidado. Cuidado quando efetuarem qualquer requerimento de aposentadoria. Antes de efetuar um requerimento de aposentadoria, atualmente, na verdade sempre foi importante, eu acho que hoje mais, em razão da reforma da Previdência, para saber se o benefício vai ser benéfico ou não, se a pessoa está satisfeita ou não com o valor do benefício. Analisem toda a documentação que deve ser juntada. Não adianta eu ir até a Previdência e fazer um pedido de reconhecimento dessa atividade como cirurgião dentista e não juntar nenhum documento e depois falar, agora eu vou para o Poder Judiciário, eu vou para a Justiça, eu vou pedir o meu benefício na Justiça e vou acrescentar documentos. A Justiça não permite isso, porque ela entende que eu teria que ter dado a oportunidade do INSS analisar tecnicamente toda a minha documentação e, se por acaso negar, para eu poder me socorrer do Poder Judiciário, tá? Então, sempre eu tenho, na verdade, esses dois requisitos que são necessários. Um tópico importante para a gente colocar também nessa palestra, nesse webinário é a respeito da forma de cálculo. Olha só, além de eu analisar toda a documentação e verificar que eu tenho direito à aposentadoria, eu tenho que lembrar o seguinte, que quando nós pensávamos numa aposentadoria especial, antes da emenda, nós tínhamos uma forma de calcular essa aposentadoria que era muito interessante. Eu pegava tudo que a pessoa, tudo que o dentista pagou desde julho de 94, quando eu falo dentista, porque eu estou me reportando, me referindo aos senhores. Mas, na verdade, a forma de cálculo, ela funciona para todos os segurados da Previdência Social. Então, eu tinha que pegar tudo que ela contribuiu desde julho de 94 e trazer até as vésperas da aposentadoria a última contribuição previdenciária. Então, suponha, como exemplo prático, que eu venha me aposentar agora, vou fazer o meu pedido da aposentadoria agora, em janeiro de 2020. Ok, então eu pegaria tudo que eu paguei desde julho de 94 e traria todas as contribuições até dezembro de 2019. Desse período contributivo, essas contribuições desde julho de 94, com a redação antiga, com a lei antiga, eu considerava os 80% maiores salários de contribuição e desprezava os 20% menores salários de contribuição. Ou seja, em resumo, essa forma de cálculo era interessante. Por quê? Porque aqueles meses, aqueles períodos que a gente faz efetivamente uma contribuição menor, que eu contribuo às vezes num valor menor, porque eu posso ter passado por uma dificuldade, econômica, algum problema no consultório, eu conseguia desprezar do meu cálculo. Isso não era prejudicial. E aí, quando eu chegava na média, eu pegava tudo que eu contribuí de julho de 94 até dezembro e utilizava os 80% maiores salários. E quando eu ia aplicar um coeficiente para cálculo dessa aposentadoria do dentista, eu tinha uma média de 100%. A minha média era efetivamente o valor do meu benefício. Com a mudança, com a lei nova, nós tivemos aí uma alteração. O cálculo, na verdade, é totalmente diferente. Nós vamos pegar aí o período contributivo, também desde julho de 94, isso permaneceu, todo o período contributivo, só que agora nós não temos, na verdade, a exclusão dos 20% menores. Nós vamos pegar o período contributivo todo, desde julho de 94, e trazer até a última contribuição. Em resumo, em outras palavras, aqueles períodos que eu fiz uma contribuição no valor menor, elas vão entrar para a minha média também do valor do benefício. Como se não bastasse, nós não vamos mais aplicar o 100% de coeficiente, nós vamos aplicar 60% de coeficiente. Então, em alguns casos, ou na grande maioria dos casos, a gente pode ter uma alteração
grande, uma alteração brusca de valor do benefício. O valor do benefício pode cair bastante, mas também não tenho só eu não tenho só essa notícia ruim, eu tenho uma notícia boa. Por quê? Porque a cada período a mais que a pessoa trabalhar, né, a cada ano a mais que ela trabalhar, acima dos 20 anos de contribuição, ela vai ter um acréscimo de 2%. Então, suponha que eu me aposente com 30 anos, eu consiga comprovar 30 anos de contribuição. Então, os 20 anos, na verdade, eu vou ter os 60% da média. E esses 10 anos que excederam, eu vou aplicar um coeficiente de 2%, um acréscimo de 2% a cada ano trabalhado. Então, se eu tenho 10 anos vezes 2%, eu vou ter o quê? Mais 20%. Então, eu vou pegar aquela minha média de 60% e vou aplicar mais esses 20%. Então, eu vou ter uma média aí, um coeficiente de 80% do meu período contributivo, que isso vai resultar no valor do meu benefício. Quando a gente trata ainda da aposentadoria do cirurgião dentista, eu tenho que colocar uma outra situação de mudança, que esta também, infelizmente, não é uma situação que está causando grande indignação na categoria, porque a partir da promulgação da emenda, nós não podemos mais reconhecer a atividade especial e convertê-la em comum. Porque no passado, às vezes o dentista não chegava no tempo que ele precisava para aposentar, que é os 25 anos de comprovação de efetiva exposição. Mas eu pegava os 20 anos, eu poderia utilizar os 20 anos que ele trabalhou e acrescer um período maior para tentar chegar numa aposentadoria por tempo de contribuição, quer seja ela na forma dos 35 anos homem, 30 anos mulher, ou pela fórmula de pontos, né? Que até o ano passado a gente estava na somatória de 86, que é a soma da idade, 86, 96. 86 para mulher, 96 para homem, que é a soma da idade mais o tempo de contribuição. Então, eu pegava esses 20 anos e acrescia para o homem 40% e para a mulher 20%, na proporção do que do período que era exigido para aposentar. Então, eu aumentava esse tempo. Então, de 20 anos, para o homem, eu conseguia chegar em 28 anos. E aí fazia, na verdade, ou seja, aumentava 8 anos. A partir de 13 de novembro de 2019, a emenda à Constituição vedou essa possibilidade de conversão. Então, agora, para os senhores, o que vai ficar? Ou eu aposento eu já adquiri os requisitos até a reforma da Previdência, e eu vou conseguir, na verdade, fazer essa conversão até essa época, e depois dessa época eu só vou conseguir me aposentar se eu comprovar os 25 anos de efetiva exposição e comprovar uma idade mínima de 60 anos. E nós temos também a regra de transição, que seria a somatória aí dos pontos, que nós poderíamos aí comprovar, por exemplo, 25 anos de exposição, tá? 60 anos de idade, ou menos, pode ser, vamos colocar um exemplo diferente, 25 anos de exposição, eu posso ter 55 anos de idade, eu vou somar quanto? Eu vou somar 80 pontos, mas eu posso acrescer, de repente, um período que eu trabalhei numa outra atividade. Eu fui office boy antes de fazer a faculdade de odontologia, ou eu trabalhei como vendedor, eu fui assistente administrativo, e esse tempo pode ser comum. E aí eu vou conseguir aposentadoria, na verdade, por pontos. Então, eu tenho que lembrar, não posso deixar de enfatizar e colocar para os senhores que agora nós teremos que comprovar, de acordo com a lei vigente, 25 anos de efetiva exposição. Portanto, guardem mais documentos, se preparem para futuramente efetuar o requerimento desta aposentadoria e não coloquem isso como negativo, porque isso é uma mudança, toda mudança causa um impacto
claro, né, qualquer mudança que a gente tem aí pela frente nas nossas vidas, nós somos impactados por essa mudança, nós estamos numa fase de transformação, nos adaptando com uma legislação nova, inclusive, essa matéria vai ser uma matéria que provavelmente vai ser discutida e muito pela Justiça. E a gente ainda provavelmente vai ter algum tipo de alteração nela em razão de uma PEC paralela, ou seja, de um projeto de emenda à Constituição que está tramitando no Congresso para que a gente faça algumas adaptações aí e não cause prejuízo, na verdade, a todas aquelas pessoas que tiveram a exposição, que trabalharam em atividade especial prejudicial à saúde, porque não foram só os senhores, nós temos problemas hoje com várias categorias, inclusive a gente pode citar como exemplo o vigilante, o eletricitário, várias categorias que foram retiradas aí desse leque, desse rol de categorias privilegiadas pela exposição. Eliana, recebemos várias perguntas dos participantes. Muitas eles falam, cada um conta o seu caso, né? Contribuí tantos anos, será que consigo me aposentar? Então, eu queria que você comentasse que cada caso é um caso, né? Então, ele deve ser analisado por X critérios. Eu queria que você pudesse instruí-los a isso, por gentileza. Essa é uma pergunta interessante, porque essa dúvida é geral, né? Vamos colocar assim, essa dúvida é geral. Cada um quer saber da sua situação perante a Previdência Social. E que bom, né? Importante isso, saber dessa situação antes de chegar à aposentadoria, ou às vezes alguém está prestes a aposentar-se e pode aproveitar ainda uma transição. Infelizmente, casos práticos a gente não consegue trabalhar aqui. Por quê? Porque eu tenho que analisar a situação de cada um. Se eu tiver, eu costumo colocar, se eu tiver 1000 casos no escritório, esses 1000 clientes não tem casos semelhantes. Cada um tem uma situação. Então, um dos documentos essenciais a uma análise da situação de cada um, da situação de cada cirurgião dentista, é a análise do CNIS. Não sei se os senhores já ouviram falar. O CNIS é a abreviação de Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ali consta a tua vida na Previdência Social, o teu tempo de contribuição, as suas contribuições previdenciárias. Então, ali eu consigo analisar quanto tempo o senhor tem efetivamente de contribuição, qual foi o valor recolhido, consigo projetar o cálculo da tua aposentadoria e ainda que não seja agora, a gente consegue fazer uma estimativa futura de quanto tempo falta para aposentar, mas veja bem, vou concluir essa pergunta detalhando por que eu não consigo, deixando mais claro por que eu não consigo fazer uma análise tão rápida disso. Porque às vezes pode chegar um exemplo para mim. Eu tenho 25 anos, doutora, de atividade especial. Tá, eu vejo que ele tem 25 anos. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 50 anos de idade. Então, eu já sei que ele não vai se aposentar por fórmula, ele quer aposentar por tempo, ele quer aposentar na forma especial. Eu tenho que entender a situação dele, eu tenho que entender se ele quer aposentar especial e não quer continuar trabalhando na atividade especial, porque existe esse impedimento também. Nós tivemos um tempo aqui curto de webinário, não dá para falar tudo, mas as perguntas elas vêm para agregar o conteúdo e eu posso dizer que aquela pessoa que aposenta na condição especial, ela não pode continuar trabalhando nessa situação. Ela tem que sair da exposição, porque como eu disse lá no início, do nosso tema, a pessoa que trabalha em atividade especial, se o legislador previu que ela tinha que sair do mercado de trabalho antes, por que eu vou deixar ela no mercado de trabalho adoecer? Então, ela teria que se readaptar e ir para alguma outra atividade. Né? Há um tema sendo debatido no Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade ou não daquela pessoa que aposenta em atividade especial, se ela pode continuar trabalhando nessa atividade ou não, e
esse tema já foi para julgamento várias vezes, foi adiado, nós não temos uma decisão definitiva ainda, mas conversando com alguns colegas da área, em especial com técnicos, né? O que acontece? Muito provavelmente vai ser julgado desfavoravelmente, ou seja, se eu estou reconhecendo, a Previdência está reconhecendo um benefício para o senhor, que tem aí um tempo menor para que não cause prejuízo à tua saúde, por que eu vou deixar o senhor exposto àquele agente que eu sei que vai causar no futuro um prejuízo à tua saúde? Então, eu tenho que entender se esses 25 anos foram de efetiva exposição, se a gente vai conseguir comprovar todos esses 25 anos de atividade especial, se eu tenho alguns períodos que eu poderia somar períodos de atividade comum, qualquer outra atividade que eu posso fazer a somatória, porque quanto mais tempo eu consigo comprovar, melhor, mais interessante vai ser a concessão do benefício, porque isso vai interferir no valor do benefício do segurado. Recebemos uma pergunta no nosso e-mail webinar@crosp.org.br da Viviane Oliveira. Ela pergunta se ela tem desconto do INSS direto pelo convênio do qual presta serviço. Preciso pagar por fora? Ótima pergunta também, Viviane. Então, também tem que ser analisado o teu caso específico. Por quê? Se você paga, se o convênio faz uma retenção, na verdade, da tua contribuição previdenciária. Então, o que você tem que pensar? Através do seu CNIS, você vai perceber qual é o valor dessa contribuição previdenciária. Precisa ver, primeiro, será que eles estão pagando, não sei qual é o valor que a senhora recebe, mas será que está havendo o pagamento da alíquota mínima, do valor mínimo da Previdência Social? Porque normalmente a retenção é feita num percentual e há necessidade de uma complementação dessa contribuição. Então, se eu tenho um desconto, suponha que a senhora não preste muitos serviços, tá? Mas eu tenho lá um benefício que eu estou contribuindo, eles estão retendo em cima do salário mínimo, que seja. Vamos colocar um exemplo bem simples para que a gente possa entender. Mas eles estão retendo 11% e não estão complementando os outros 9% para chegar na alíquota de 20%, que é o que o contribuinte, que a lei diz que o contribuinte individual tem que pagar. Então, eu teria que fazer uma complementação do valor faltante. Então, eu tenho que analisar a tua situação. E outra, eu não sei se a senhora só presta serviços para convênios, porque normalmente o cirurgião dentista, o odontólogo, além de ele prestar serviços para o convênio, ele também acaba clinicando, que seja no consultório dele ou que seja no consultório de um colega. E aí sim, também a Previdência reconhece como segurado obrigatório, que deveria efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária. Até porque nós temos que lembrar que já foram temas de outras palestras o problema da Receita Federal. Porque o teu cliente te denuncia, te aponta na Receita Federal e diz que pegou um recibo, que a senhora prestou um serviço para ele, e ele apresenta esse comprovante, e aí a Receita Federal confronta com o que a senhora contribuiu e consegue enxergar que não houve a contribuição previdenciária. O ano passado, o ano retrasado, nós tivemos várias autuações da Receita Federal nesse sentido, convocando, notificando os dentistas para efetuarem o pagamento da contribuição previdenciária ou complementarem, porque não estavam pagando o valor correto. Certo. Chegou mais uma pergunta agora da Cristiane Clemente. Ela pergunta, vou começar a contribuir agora. Devo informar a Previdência antes sobre a aposentadoria especial? Não existe essa possibilidade. O que quando ela faz a inscrição, que é o primeiro ato, é o ato que ela se insere no sistema previdenciário, ela vai colocar o que ela vai declarar é a profissão dela, mas não que ela quer o reconhecimento da aposentadoria especial. Na verdade, ela vai fazer uma autodeclaração da atividade profissional dela. Isso é importante? Sim, é importante. E é importante informar a Previdência Social
toda vez que agregar algum tipo de atividade. Então, por exemplo, a gente tem situações que o odontólogo, que o cirurgião, ele tem duas atividades profissionais. Ele ele tem uma clínica, ele atua lá como cirurgião dentista, mas ele é professor de uma instituição universitária. Então, é bom lembrar que é interessante, ou melhor, a palavra não é a correta, é interessante, mas seria obrigatório ele efetuar o recolhimento previdenciário nas duas atividades profissionais, tanto de dentista quanto de professor. Agora, a questão é, mas nossa, doutor, eu pago um valor muito alto aqui como professor, eu tenho que continuar recolhendo aqui no consultório? Tem que continuar recolhendo nas duas, tá? O que deve ser feito é você fazer a somatória dessas duas contribuições e não ultrapassar o teto da Previdência Social. Por que não ultrapassar o teto? Porque se a Previdência não me paga mais do que o teto, eu não tenho por que recolher acima do teto, porque eu sempre vou ficar limitada neste valor. Agora, mais uma pergunta do participante Diego Henrique. Ele pergunta, se eu me aposentar pelo tempo de contribuição normal, sem ser por especial, eu posso continuar trabalhando? Pode continuar trabalhando. Pode, não tem problema nenhum, não há impedimento nenhum. O único problema do impedimento é daquele que aposenta na atividade especial. E lembrando, vamos esclarecer aí acho que uma dúvida. Se a pessoa aposenta na atividade especial, ela também não está impedida de voltar ao mercado de trabalho. O que ela não pode é atuar na atividade especial. Então, doutora, me aposentei como dentista, eu posso continuar trabalhando como dentista? Não. Mas eu posso montar uma padaria do lado da minha casa, eu posso montar uma padaria, agora eu vou virar empresário, eu quero trabalhar na padaria, eu posso? Pode. A lei não impede ele de trabalhar, ele só não pode estar trabalhando, não pode voltar a trabalhar naquela atividade especial. Por isso que a gente fala que ele deve sofrer uma readaptação, uma reabilitação, ou seja, arrumar uma atividade que ele não tem exposição nenhuma. Agora, a Tânia Kukita mandou uma pergunta. Mesmo que meu salário / faturamento bruto seja maior que o teto previdenciário, de qualquer forma, o cálculo da média só se considera o valor do teto? Tânia, o que vai acontecer, na verdade, quando a Previdência Social ela vier a calcular o teu benefício, quando ela fizer o cálculo, você vai perceber, suponha que seja concedida uma aposentadoria para a senhora. Na carta de concessão, que é o primeiro documento que o INSS manda para a casa do segurado, quando efetivamente foi reconhecido o benefício, que os clientes costumam falar que é o momento mais feliz, né? Olha, agora eu tenho certeza que eu fui aposentado, porque às vezes, ontem eu recebi uma cliente no escritório, vou utilizar aqui como exemplo, eu liguei para ela e falei que ela estava aposentada e ela falou assim, doutora, eu não acredito, só quando chegar o documento do INSS, porque é uma desconfiança tão grande, uma incredibilidade tão grande quanto a Previdência Social, que as pessoas só acreditam quando realmente consegue enxergar ali o documento que comprova que ela está aposentada. Então, nesta carta de concessão é trazido vários cálculos de como foi calculada a tua aposentadoria. Lá vai ser colocado o valor efetivamente que você contribuiu, o valor real da tua contribuição. Então, se a tua contribuição foi de 10 mil, vai constar 10 mil lá. Só que aonde que eles vão limitar? Eles não vão limitar no salário de contribuição, nesses valores mês a mês. Eles vão limitar lá na tua média. Quando chega na média, eles barram a média no teto da Previdência, entendeu? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer a tua questão. Ou seja, você não vai ter limitação lá em cima, no cálculo. Você vai ter limitação lá embaixo, a hora que for aplicar o coeficiente, primeiro na média, depois na aplicação do coeficiente. A participante Ana Lúcia mandou a seguinte questão. Quem começou a contribuir antes de 1994 entra na regra de transição? Sim, entra na regra de transição. Todas as pessoas vão fazer uma distinção. Nós temos, na verdade,
a regra de transição e a regra permanente. Então, aquelas pessoas que estavam inseridas no sistema, já estavam pagando, já estavam inscritas no sistema previdenciário antes da promulgação da emenda à Constituição, ela, na verdade, tem direito à transição, tá? O que precisa analisar é se essa transição vai ser mais benéfica ou não a ela. Inclusive, me surgiu agora uma outra, um complemento a essa indagação, quanto àquelas pessoas que já estavam no sistema previdenciário. Por exemplo, eu me inscrevi em 1999, quando eu acabei a minha faculdade. Eu paguei 3 anos de contribuição, paguei até 2003, não paguei mais, e eu quero voltar a contribuir. Eu posso voltar a contribuir? Posso. Mas eu vou entrar, na verdade, na regra nova, ou eu vou entrar na transição? Não, eu vou entrar na transição, porque o que a lei exige é que eu estivesse no sistema previdenciário antes da promulgação da emenda à Constituição. Certo. Nós recebemos muitas perguntas, né? Todos os participantes contando o seu caso, como fica com a reforma da Previdência. Eu vou ler a última pergunta para a palestrante Eliana. No caso, foi a participante Jane Silva que mandou. Ela pergunta: ao guardar prontuários de pacientes para incluir nos papéis do pedido de aposentadoria especial, no caso de um serviço de saúde público, onde é usado o prontuário eletrônico, como criar esse arquivo para o futuro, uma vez que esses documentos são do serviço público? Esse questionamento, ele é bem simples pelo seguinte, porque se a doutora atua no serviço público, o pedido, você não vai ter realmente, não vai ter possibilidade da cópia do prontuário, mas o serviço público, ele é obrigado a emitir o PPP, ou seja, a situação é até mais fácil do que se imagina. A bem da verdade, quando a gente tem um vínculo, que seja vínculo privado ou vínculo público com algum ente, com algum empregador, eu vou apresentar o PPP. E suponha que esse ente público entregue um PPP que não retrata as minhas condições de trabalho, que eu entendo que não são benéficas à concessão da minha aposentadoria. Aí eu digo que é até um pouco melhor, porque eu tenho como, se esse benefício for indeferido, eu tenho como pleitear na justiça, tá, a vistoria, na verdade, ambiental do teu local de trabalho. Eu posso pedir para um juiz encaminhar o perito até esse órgão público e fazer a vistoria e apurar, apontar se realmente há exposição ou não. Embora isso também seja possível na esfera administrativa, mas o INSS não faz. Ou seja, há uma previsão na Lei da Previdência Social que o INSS, em caso de dúvida de efetiva exposição ou não, ele pode inspecionar o local de trabalho do segurado. Quando é um ente público, uma empresa, é muito mais fácil a gente pedir para um perito ir vistoriar e analisar. Isso é muito comum. Uma certa época, vou citar um caso prático que eu já tive no escritório, de alguns profissionais que trabalhavam no local, não vou citar nome, mas é um hospital de grande porte, um hospital público, e os PPPs, as pessoas que trabalhavam na enfermagem, na UTI, trabalhavam como técnicos de laboratórios, tinham os PPPs, o hospital emitia um documento e dizia que ela não tinha nenhuma exposição, que não tinha vírus, que não tinha bactérias, enfim, que era um ambiente saudável. E o que aconteceu? Nós juntamos esse PPP desta forma, pedimos a inspeção, e o INSS disse que não iria inspecionar, até porque eles não têm nem equipe para fazer isso, infelizmente, a verdade é essa, eles estão com uma escassez muito grande de serventuários. E aí nós fomos para o Poder Judiciário com a negativa do INSS administrativamente, nós tivemos motivo para ir para a Justiça e pedir para o juiz: olha, eu preciso de uma perícia nesse hospital, nesse local de trabalho, e o perito veio concluir que realmente essa pessoa tinha exposição. Ele fez uma ressalva no laudo, até interessante, que se você chegasse, passasse perto da porta desse hospital, você já tinha possibilidade de contágio. Então, essa pergunta,
É uma pergunta interessante, como eu já disse, tá? Eu esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta, mas você pode ficar tranquila. Você pode até já fazer um teste, se você quiser, te oriento. Pede um PPP para ele já para ter uma ideia do que vai vir nesse PPP. E futuramente, quando você pensar numa aposentadoria, a senhora, agora é a época da aposentadoria, a senhora vai pedir um novo PPP. O que não é comum, o que as empresas, na verdade, tentam impedir é que aquele segurado que pede anualmente um PPP, realmente é uma situação muito difícil. Imagina uma empresa com 500 mil funcionários todo ano pedindo PPP, e não tem motivo, não é que a empresa às vezes não quer dar. Ela não dá porque não houve alteração do ambiente de trabalho ou porque o segurado não está ainda em fase de pedido de aposentadoria. Mas a senhora pode pedir já para eles um PPP, porque o ente público também tem obrigação de emitir o PPP. Pessoal, a nossa apresentação chegou ao fim. Tentamos esclarecer as principais dúvidas enviadas pelos participantes no período curto que tivemos. E mais uma vez agradeço a presença de todos e agora passo a palavra a Eliana Cardoso. Obrigada, eu tenho que agradecer a oportunidade, mais uma oportunidade dada pelo CROSP, de expor um tema tão polêmico, que eu gosto, na verdade eu não gosto, se eu falar que eu gosto, eu estou mentindo, eu vou falar que eu amo o que eu faço, eu estudo diariamente isso com muito prazer, e o meu projeto aí, o meu objetivo de vida é realmente tentar facilitar a situação desses segurados da Previdência Social. Então, cada concessão de aposentadoria, cada esclarecimento, cada impedimento, cada situação que eu consigo impedir da pessoa fazer alguma coisa erroneamente para depois se arrepender no futuro, isso gratifica todo o meu trabalho. Então, eu me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Acho interessante procurarem sempre que pensarem numa aposentadoria, num planejamento previdenciário, procurar um especialista em direito previdenciário. Eu costumo dizer que a gente não consegue, a gente não sabe fazer tudo na vida. Então, eu aplico aí um paralelo, um exemplo dos médicos. Por exemplo, quando você procura um médico, esse médico ele vai te encaminhar para um especialista. Ele vai, geralmente, se você procura na madrugada, ele vai te dar um remédio para minimizar a sua dor e vai pedir para você procurar um especialista. No direito é a mesma situação. Então, a busca de um profissional especialista em direito previdenciário, diante dessa situação da previdência social, se faz cada vez mais importante. E um planejamento previdenciário, que era uma palavra que pouco se utilizava no passado, mas que há muito tempo nós, profissionais da área, sempre buscamos fazer. Por quê? Porque você planejando, você sabe o que vai acontecer lá na frente, quais são os documentos, o que eu vou receber, o que eu preciso pagar, para não ser surpreendido com alguma situação, como aquele caso da situação de risco que eu disse. Agradeço imensamente a oportunidade me dada pelo CROSP, a Laís que intermediou, e a todos os ouvintes e participantes desse webinário. E espero que a gente tenha outras oportunidades de voltar a esse tema tão polêmico e tão grande, porque nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo falando acerca desse tema. Aproveitem as palestras que o CROSP está oferecendo para esclarecer dúvidas de aposentadoria e entendam que essa época de mudança é uma época difícil, mas nós vamos nos adaptar, como tudo na vida. E eu não penso negativamente como profissional da área, vejo muitos colegas dizendo assim, é muito difícil essa mudança e a gente vai sofrer muito. Não, pelo contrário, nós temos o quê? Nós temos condição, sabedoria para dar a volta por cima e para conseguir nos adaptar a essa reforma da Previdência Social. Muito obrigada e uma boa noite a todos.